grupo irá apresentar sobre o sistema reprodutivo masculino. Nosso grupo é composto por Rebonato, Wesley, Vitor e Marcos. Além de mim, Raíssa. O índice, nossos principais objetivos durante a apresentação serão apresentar as principais áreas do sistema reprodutor masculino, sua função, descrever o papel de cada uma e explicar como há o transporte da urina e do esperma dentro do sistema reprodutivo. Eu vou apresentar sobre o papel do sistema reprodutor masculino, papel fundamental para produzir espermatozoides, que são liberados dentro de uma fêmea, que se o espermatozoide agir corretamente, vai ser gerado um bebê ao longo da gravidez, e o sistema reprodutor masculino ele é controlado por hormônios. O pênis desempenha um papel fundamental na micção quanto na parte das relações sexuais. Ele é feito de tecido esponjoso e ele é cheio de vasos sanguíneos. Além disso, ele abriga a uretra, ou seja, ele transporta a urina e o esperma através do sistema. E ele transporta a urina e o esperma para fora do corpo. Pode passar. Um pouco sobre os testículos. O sistema reprodutor masculino possui 2 testículos, que têm função de gerar espermatozoides, como também gerar hormônios. Os espermatozoides têm a função de fecundar o óvulo, gerando assim uma gravidez. E os hormônios produzidos nos testículos impactam de maneira como o corpo masculino se desenvolve na puberdade. O prepúcio é essa parte de pele flexível que envolve a ponta do pênis, geralmente onde ocorre a fimose. O saco escrotal é a parte que recobre os testículos. Essa partezinha aqui. A uretra é o canal que conduz a urina e os espermatozoides para fora do corpo. É nesse canal aqui que é conectado à bexiga e também onde os espermatozoides passam na hora da ejaculação. Os principais aspectos do espermatozoide é transportar o espermatozoide para longe dos testículos, onde ele é produzido. É dele que ele é transportado para cá até que chega na uretra. As glândulas. No sistema reprodutor masculino existem diversas glândulas que desempenham papéis fundamentais. Elas geram fluidos que se combinam com o esperma, oferecendo nutrientes essenciais e contribuindo para a regulação do fluxo urinário. É o caso da glândula prostática. Nessa parte aqui, as glândulas prostáticas, elas produzem outros fluidos que serão misturados ao espermatozoide, porque o esperma não é um líquido apenas de espermatozoides. Existem nutrientes, existem vários outros fluidos que, numa combinação, formam o esperma, ou seja, não apenas formado pelo espermatozoide. A bexiga é o reservatório onde nós guardamos os fluidos que serão eliminados futuramente do corpo. Ela desempenha um papel fundamental em expelir a urina, enviando sinais nervosos ao sistema nervoso e comunica ao cérebro a necessidade do banheiro, ou seja, ela que fala ao seu cérebro quando ela está cheia, que você precisa ir ao banheiro. A próstata tem como função a produção de fluidos que acompanham os espermatozoides no sêmen. Como sabemos, o sêmen é um fluido que não é composto apenas por espermatozoides, tendo outros fluidos como nutrientes necessários na sua composição. A próstata faz parte de um sistema que produz esses fluidos. Nesse sistema temos como, por exemplo, os testículos e as glândulas seminais. Os testículos, como bem sabemos, que produzem os espermatozoides, e as glândulas seminárias que ajudam na produção de outros fluidos, que posteriormente serão misturados para fazer o composto do sêmen. A próstata, no seu tamanho normal, na juventude, tem um tamanho de uma noz pequena, mas ao longo dos anos ela pode se deformando e aumentando, necessitando de exames regulares para
a verificação de um problema recorrente nos homens a partir dos 40 anos, como o câncer de próstata. Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas que atuam em locais específicos de órgãos e tecidos. Aqui são os dois hormônios principais, são a testosterona, que também é um hormônio responsável pelas características sexuais secundárias masculinas, como barba, pelos em determinadas regiões do corpo, como a axila, nas pernas e na caixa torácica. O timbre da voz, que é o tom de voz, o desenvolvimento muscular e ósseo, que ocorre durante a puberdade. Além disso, ele induz o amadurecimento dos órgãos genitais e promove o impulso sexual. O FSH é o hormônio responsável por regular o sistema reprodutor masculino e feminino. Eu vou falar um pouco sobre os transportes espermatozoides. Em primeiro, a gente tem a produção e a maturação dos testículos no epidídimo. Em segundo, a gente tem aqui o armazenamento e transporte pelo canal diferente. E em terceiro, a gente tem a mistura com secreções das glândulas seminais e próstata. E em quarto, a gente tem a ejaculação pela uretra. Durante a relação sexual, acontecem os estímulos sexuais. O primeiro deles é a ereção, que acontece o maior fluxo de sangue para o corpo do pênis, faz com que ele fique enrijecido e facilite a penetração do corpo feminino. A segunda parte é o papel do sistema nervoso, né? Essa parte não tem. A ejaculação acontece quando o esperma é expelido do pênis masculino para a uretra feminina, e ele acontece depois do orgasmo, que é o clímax da relação sexual. O período refratório é o período após a ejaculação, que dura mais ou menos cerca de 20 minutos, pelo menos no corpo jovem, em que a ereção do corpo não acontece novamente. O pênis e a uretra fazem parte do sistema urinário e reprodutor do homem. Deste último, também fazem parte o escroto, os testículos, o canal deferente, as vesículas seminais e a próstata. Os testículos produzem esperma para a reprodução e testosterona, o principal hormônio sexual masculino. Os testículos são circundados pelo escroto. Este saco de pele grossa os protege e os mantém em temperatura ligeiramente inferior à corporal para o desenvolvimento normal dos espermatozoides. Na puberdade, os testículos produzem mais testosterona. Isso causa diversas alterações, como o aumento do escroto e dos testículos, o alongamento do pênis e o desenvolvimento de características adultas adicionais. No topo dos testículos há o epidídimo, um tubo espiralado que coleta o esperma para o amadurecimento dos espermatozoides. A próstata está localizada logo abaixo da bexiga e envolve a uretra. A próstata produz o líquido no sêmen que nutre o esperma. Normalmente ela tem o tamanho de uma noz e aumenta com a idade. Ela também pode aumentar devido a câncer de próstata, que exerce pressão na uretra, podendo causar dificuldade para urinar. A uretra é um canal que transporta urina e sêmen para fora do corpo. O orifício da uretra localiza-se na extremidade da glande peniana.